Olá, meu nome é Letícia Aldinino, tenho 19 anos e eu fui aprovada em Medicina na UESC. Contando minha trajetória, eu comecei a estudar para o Enem, vestibular, desde o terceiro ano, né? Eu fiz o terceiro ano em 2019, eu fiz no Colégio Sêneca, e desde lá a gente já veio aprendendo, né, a como estudar de fato, né, para o vestibular. A não só estudar para passar nas provas, não só estudar para a prova que tinha na semana que vem ou no mês seguinte, mas olhando para o futuro, né, para o vestibular em si. E quando foi em 2020, né, a pandemia chegou, eu fiz um cursinho aqui na minha cidade, que também é muito bom, só que aí mudou, era presencial, aí mudou para online, aí mudou toda a plataforma para online. E o curso ele teve que se adaptar, né, para essa plataforma online. E eu continuei no curso, né, nesse curso da minha cidade, em 2020, porém não fui aprovada. E aí em 2021, foi o ano que eu me inscrevi no quadro. Eu fui pro quadro através de uma recomendação de um amigo, né, ele me recomendou, falou que o quadro era um site muito bom, muito legal, a correção da redação do quadro era uma das mais excelentes que tinha, né, no Brasil, e isso me atraiu bastante, né. E aí, quando eu entrei no site, tudo, dei os depoimentos e tudo, e me interessei realmente, né, pelo curso, e falei, bem, vou testar, né, vou me inscrever. E isso foi em 2021, então comecei 2021 já completamente online, não fui presencial, nenhum outro curso, comecei só pelo quadro. E a maior parte do ano eu fiz só no quadro. E o meu foco no quadro, né, foi basicamente os simulados, eu foquei muito em simulados, resolução de questões e algumas aulas que eu participei também, né, algumas aulas e tudo, que tinha, né, as aulas ao vivo que aconteciam, né, no período da tarde ali no YouTube, né, aquelas transmissões ao vivo, eu participei também, tirei dúvidas. E o que eu pude perceber, né, nessa questão das aulas ao vivo foi que eram bastante aprofundadas, né, e eu percebi que os professores, eles tinham muito conhecimento mesmo do que eles estavam dando, né, muitos professores, a gente tinha uma interação legal. Às vezes a gente pensa, né, por ser online no YouTube, às vezes acha que não vai ter tanta interação, mas lá os professores, eles dão realmente atenção mesmo para o que a gente escreve no chat, para o que a gente fala, e isso é muito legal. E aí eu tive bastante essa interação com os professores, o que me ajudou a tirar as dúvidas e tudo. Então eu participei dessas aulas, né, ao vivo, mas assim, o meu foco principal foi nos simulados. Eu fiz, não sei se eu fiz todos os simulados, mas eu fiz praticamente todos desde o início. Não sei, não posso dizer se eu fiz 100% de tudo, mas a maioria eu fiz. E eu creio que me ajudou bastante. Quando dava lá a data, eu não queria perder, porque eu sabia que o simulado é, assim, uma das coisas que mais nos ajuda a crescer e evoluir, né? A ver o que a gente precisa aprender. E é isso que é importante, sabe? O aluno, ele tem que identificar onde é que ele está. Porque, por exemplo, eu, na minha escola e tudo, né, o povo ficava comparando, que eu era nerd e tal, essas coisas assim, porque eu queria pegar o assunto, só que eu não queria pegar só pra ler assim, pra passar, sabe? Eu queria pegar e aprender de fato. Então eu me aprofundava, eu ia no livro mesmo, eu lia, eu fazia resumo e tudo isso pra sedimentar o conhecimento. Quando eu fui pro cursinho, aí eu fui pras questões, aí eu fui pros exercícios, aí eu fui me aprofundando. Então, acho que o principal de quem está querendo passar em medicina é isso, ela saber onde a pessoa está, onde a pessoa se encontra, identificar se eu tenho uma base boa, não, peraí, eu já tenho um conhecimento, já tenho uma base boa, e aí realmente focar nas questões, porque essas são as questões que vão alavancar o nosso aprendizado, né? Não adianta a gente ficar, às vezes eu ficava presa, né? Eu queria fazer mais resumos e só ler, porque às vezes a gente está acostumado, né, a fazer isso, muito resumo, muitas essas coisas, mas no momento que eu decidi falar, não, eu vou estudar pelas questões, eu vou fazer os exercícios, eu vou ver o que eu errei, eu vou lá, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. O assunto que eu tiver com dificuldade é fazer uma planilha, né, eu fiz uma planilha no Excel, e aí eu botei os assuntos que eu precisava aprender, os assuntos que eu estava com dificuldade, e fui botando em níveis de qual que eu precisava mais, qual que era o mais importante pro Enem e qual que eu menos precisava. E eu ia fazendo questões, ia vendo videoaulas, então fazendo simulados sobre aquelas questões. Então
é isso, a pessoa tem que identificar onde ela está mais precisando, e para isso ela precisa ter essa base, então é necessário que a pessoa se identifique, né? Se ela já tem uma base boa, se ela já tem esse conhecimento, porque aí quando ela vai para as questões, é só uma questão de aprofundamento, de aperfeiçoamento, e claro, né, de sedimentar aquele conhecimento, porque o conhecimento ele não se perde, né, na nossa mente, ele ainda está lá, mas ele precisa ser alcançado, ele precisa ser trazido para frente, o cérebro precisa entender que aquele conhecimento é importante, então por isso que os exercícios, tudo isso vai colaborar nisso. Então eu fiz isso, fui no quadro, fiz os simulados, fiz as redações também, e eu devo dizer que a redação, assim, a correção é fantástica, assim. Quando você passa o mouse em cima da redação, você consegue ver exatamente onde que você errou, o que você precisa melhorar, e os corretores, eles respondem muito rápido, então você entrega a redação, às vezes, horas depois já está pronta, e você pode fazer quanto você quiser. Se você quiser fazer várias redações numa semana, você pode, é ilimitado. Então, são poucos cursos que oferecem isso, e também a tecnologia do quadro em si é muito boa, a estrutura é muito boa, tem lá aquela lousa interativa, né, das aulas, então, assim, a estrutura realmente é muito boa, e, assim, principalmente as transmissões ao vivo, eu acho fantástica, assim, a interação, o assunto, realmente, se a pessoa quiser se aprofundar, tem a opção também. E o legal no quadro é que você que escolhe, da forma que você quer estudar, não tem, assim, tem lá os módulos, mas se você quiser estudar o módulo 6 ou o módulo 7, antes de você chegar lá, você pode, não tem essa coisa assim, só vamos mostrar de passo a passo. Não, você pode acessar todos os assuntos a qualquer momento. E isso é muito bom, né? No final do curso, quando chegou lá mais para no final de 2021, eu lembro que o quadro começou a postar assim um módulo chamado Revisão Enem Vestibulares, algo assim. E ele pegou cada prova, né, do Enem 2019, Enem 2020 e tal, e ali no formato, né, da resolução do simulado do quadro, botou lá, e a pessoa que quisesse resolver a prova, resolvia. Só que a diferença é que lá ela teria acesso, né, as dúvidas, tanto que as pessoas resolviam as questões, e lá embaixo, se você descesse um pouco, você via os comentários das pessoas sobre aquelas questões. Então, e às vezes muitas resoluções comentadas também. Então, isso é muito útil, muito bom para quem está estudando, você vê uma resolução comentada, e ainda embaixo pessoas que estão comentando dúvidas que às vezes você também tem sobre aquela, né, sobre aquela questão. E também se você quisesse fazer um questionamento e tudo. Então, isso também me ajudou muito. Então, quando foi para o final do ano, eu dei aquela intensificada, né? Eu também fiz o mesmo curso, né, que eu fiz em 2020 na minha cidade. Eles ofereceram também uma revisão, né, de vestibulares do Enem no final do ano. Eu também fui, aí eu fui presencial, né? E aí eu juntei, né, o presencial com o online do quadro e fui estudando, fui fazendo simulados do cursinho do quadro, do presencial, e fui mesclando. E aí quando foi se aproximando do Enem, né, chega aquela ansiedade, né, fica tudo assim. Mas o que eu devo dizer do dia, né, mesmo do Enem e da prova, na verdade, assim, eu quero dizer, né, tanto para quem tá ouvindo e tudo, que não é para se desesperar, né, porque eu vou dizer que quando eu fiz a prova, né, o primeiro dia, eu fiz ok, o tempo saiu legal, eu tava confiante no primeiro dia, mas eu não olhei o gabarito, né, extraoficial durante aquela semana. Eu falei, não, só vou olhar depois da outra semana, porque se eu for mal, eu vou desistir no segundo dia, não quero. E aí eu cheguei no segundo dia e a escola, né, que eu fui fazer não era uma escola com estrutura muito boa, né, era uma escola assim, municipal e as cadeiras eram para crianças, então você tinha que escrever e ficar bem curvado, assim, sabe? E era bem difícil, e assim, eu lembro que eu fiquei com um torcicolo horrível e tal, então foi muito, muito assim, desconfortável. Mas no segundo dia, que é o dia normalmente que a maioria das pessoas, né, dos estudantes, acham mais cansativo, né? Muitas horas ali. E eu passei aquilo ali e eu fui resolvendo as questões e eu cometi um erro, né? Teve uma questão do Enem de Matemática 2021 que foi anulada, né? Foi sobre probabilidade, né? E aí, combinação e tudo. E aí, eu passei muito, muito tempo naquela questão, não devia ter passado, e ela depois foi anulada, né? Só que eu passei muito tempo porque eu achava alguma coisa errada naquela questão, não estava conseguindo resolver, e isso tirou muito tempo da minha prova. E eu lembro que depois eu estava na prova de matemática e tudo, eu comecei a ficar desesperada, eu fiquei, já veio aquele pensamento, já era,
já era aqui, não tem jeito. E assim, eu fui fazendo, e assim, eu não vi esperança mais, sabe? Mas eu consegui, eu falei, não, eu não vou dar meu máximo aqui, né? Tô aqui agora, não tem jeito. E eu lembro que quando acabou a prova, eu não tinha feito todas as questões, eu tinha deixado muito assim fazer. Eu lembro que faltava 15 minutos e eu ainda não tinha passado pro gabarito a prova de matemática, então eu tava desesperado, né? E aí eu fui passando, passei rápido. Digamos assim, em um segundo, assim, quando tocou o sinal, eu já terminei ali e soltei, mas foi muito questão assim de segundos que faltavam para eu terminar. Então assim, foi difícil. Os simulados que eu tava fazendo antes, eu tava acertando mais, né? Tava indo bem o tempo, mas às vezes isso acontece, né? Alguns imprevistos acontecem. Por isso que a gente tem que ter essa estratégia de não se prender em questões que a gente tá com dúvida e tal, tá errado, porque, se não me engano, acho que eu passei uns 10 minutos naquela questão, e 10 minutos que poderiam ser usados para outras e tal. Mas mesmo com aquele erro, eu segui em frente e fui. E quando chegou no final, eu fiquei bem, assim, abalada emocionalmente. Eu achei que eu tinha perdido. Na minha cabeça, eu tinha marcado o gabarito errado, porque eu marquei muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. E eu fiquei com aquela coisa na mente, sabe? Ai, será que eu marquei algo errado e tal? E quando eu cheguei em casa, né, até minha mãe, né, meus pais perguntando como é que eu fui e tudo. E eu naquela estresse, sabe? Naquela coisa assim, não, eu tava desesperançosa mesmo, tava sem esperanças, né? Sem esperanças mesmo. Mas aí eu falei, não, vou esperar o gabarito oficial. Eu queria corrigir o oficial. Queria corrigir o oficial mesmo. E assim, eu achei que eu tinha ido péssimo. Eu achei que eu tinha. Vou ter que estudar de novo. Eu saí de lá, assim. Mas quando cheguei, né, na quarta-feira, que foi o resultado oficial, saiu lá e tal. E não foi eu que corrigi, foram meus pais, né, minha mãe e minha tia. E aí, eu fui pra igreja e falei assim, olha, corrijam aí, quando eu chegar, eu vejo o resultado. E aí, quando eu cheguei, elas até gravaram um vídeo assim e falaram, você acertou 83% da prova. Aí eu fiquei, o quê? Eu tomei um susto, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, porque eu não tinha noção do quanto que eu tinha acertado. E aí, é isso que as pessoas têm que ver também, porque às vezes você fica desesperançoso na hora, né? Você acha que tá tudo perdido, mas não desista, sério mesmo. Não, no final, quantos que eu acertei? Eu tinha acertado 36 em matemática, 35 em natureza. E minha nota ficou boa no meu TRI no final, depois no resultado. Então, assim, em humanas eu tinha acertado 39 e em linguagens 38. Então, foi uma boa média de acerto. Na redação também tirei 940, que eu creio que também o quadro tem ajudado nessa resolução, né, das redações, tal, me ajudou nisso também, a alcançar esse objetivo. E, assim, foi muito bom e eu agradeço a Deus mesmo. E, assim, até o último momento que sai a lista de espera lá do SISU, a gente não pode desistir, entendeu? Você não pode... Quem tá estudando nunca pode desistir, né? Nunca pode falar que tá tudo perdido, até porque são muitas etapas. O Enem é muitas etapas e realmente tem que esperar. É um processo de espera e de confiar em Deus, né? Porque Ele sabe o melhor, né? E, assim, eu agradeço a Deus mesmo, porque sem Ele isso não seria possível. Então, assim, Deus é fiel mesmo, assim. Eu fiquei chocada. Escola particular. Toda a minha vida foi escola particular. E a minha escola, né, foi focada bastante no vestibular, né, eles focavam nisso mesmo para o Enem, né, principalmente. E para outros vestibulares também daqui da região, mas principalmente para o Enem. Quando a gente foi para lá, a gente estava pensando exatamente nisso. A gente estava pensando numa escola que realmente pensasse além da escola, né? Além das provas ali, dos assuntos, pensasse pro Enem mesmo. Porque a gente sabe que uma escola que foca, né, na resolução, né, de questões pro Enem, para vestibulares, elas ajudam muito na base. A base é o fundamental. Então, quando a gente foi para lá, a gente sabia que uma escola que fomentasse isso, né, ia me ajudar no futuro. Então, a gente tava até com esperança que eu passasse no terceiro ano, porque eu sei que existe história, né, de pessoas que passam, mas não foi o tempo, né? Eu também não estava muito preparada, ou muito assim... ainda não estava no ponto, né, que eu precisava estar naquele ano, mas graças a Deus agora já chegou. Então, na verdade, desde sempre, eu já queria ser médica, né? Assim, minha mãe, ela teve esse sonho e tal, mas quando a gente escolhe fazer a faculdade de medicina, né, não é só
porque meus pais querem, ou porque meu amigo quer, ou porque alguém me levou a fazer isso, ou porque meus pais querem fazer isso. É necessário que nós mesmos tenhamos essa visão, se eu realmente quero estar ali, o que eu realmente quero fazer, né, com a minha carreira profissional, e para onde eu vou com isso, o que essa profissão vai me levar, e como funciona e tal. Então, desde pequena, eu lembro que eu ficava usando roupas brancas, assim, botava um jaleco, ficava brincando que eu era, sabe, médica e tudo, né, fingindo e tal. E eu lembro que isso desde pequena, isso esteve na minha mente, né, de que eu ia fazer medicina e tudo. E assim, antes mesmo do ensino médio, eu já tinha isso dentro de mim. E eu creio que seja pela profissão mesmo, por medicina, a gente fala, né, de ajudar o próximo e tudo, mas também as oportunidades que isso leva, são muitas oportunidades de medicina, muitas mesmo que abrem, muitas portas que se abrem, e eu acho que todo mundo que quer fazer não deve só pensar no status ou no dinheiro que isso vai levar, mas deve pensar a profundidade mesmo do que é medicina, sabe? Do que é estudar o corpo humano, de quão perfeito o corpo humano é, de quão incrível, maravilhosa essa máquina que funciona e tudo. Então, é incrível mesmo esse conhecimento, né, que fornece, né, a essa faculdade de medicina. E, assim, desde sempre eu me interesso pelo assunto e eu quero saber mais. E, além de saber mais, eu sei que no futuro eu posso ter contato com pessoas, eu posso, sabe, estar ali com pessoas, ajudar pessoas, né? E isso é extremamente bem-vindo, né? Eu creio que esse seja meu propósito mesmo, né? Ficar ali cuidando das pessoas e tudo. E é isso. Em 2020, né, eu fui reprovada. E, assim, eu creio que o que me levou, né, a ser reprovada nesse ano, na verdade, foi uma falta de direcionamento, né? Como eu falei, eu gosto muito de estudar e entender os assuntos, de aprender. E, às vezes, quem já tá, né, nessa etapa de ou seja, tá perto de passar, mas ainda não passou, pra mim, no 2020, faltou 30 pontos da nota de corte. A minha nota ficou aos 30 pontos de distância da nota de corte. E aí, né, quem já tá na trave e tal, quem já tá perto ou tá chegando perto, tem às vezes, aquela mania de querer ficar focando no assunto, focando, sendo que já sabe. Porque é confortável você estudar o que você já gosta, que você já sabe, que você se interessa. Então, quando você já se interessa pelo assunto, é mais fácil. Mas quando você senta para fazer simulado questão, não é tão prazeroso quanto ficar lá assistindo aquela aula, ou, né, fazendo, como a gente fala, né, um aprendizado passivo, né? Tudo. Então, o que faltou naquele ano, né, que contribuiu para minha reprovação, foi não entender que o que eu mais precisava não era rever os assuntos. O que eu mais precisava era fazer questão, era responder o máximo de questões que eu pudesse, no tempo que faltava. E assim, eu respondi o máximo, porque, por exemplo, em 2021 que eu passei, eu lembro que, assim, ao longo do ano, eu não estudei muitas e muitas e muitas horas por dia. Eu estudei, no máximo, 4 horas por dia, assim, sozinha, fora as aulas ao vivo, né? Então, assim, não foi muito tempo que eu estudei, mas porque eu já tinha base. Mas o que eu fiz foi focar nessas questões, e eu acho que isso me ajudou demais. Eu lembro que quando faltava uns 2 meses para a prova por aí, que é a reta final, eu dei aquele gás, eu fui fazendo mais questões e tudo. Botava meta, né, não metas tão altas, e botava 30 questões por dia, depois 40, né, e fui fazendo. E creio que isso me fortaleceu muito. Eu pegava o que eu errei, respondia. E eu não fazia muito isso em 2020. Eu, na verdade, queria mais o assunto ali, o que o professor passava e pronto. Mas não, eu precisava fazer além do que o professor passa, além desse pensamento. Eu precisava pegar, fazer o simulado, fazer a redação e repetir aquele processo várias e várias vezes, todos os dias. E esse é um processo que não é fácil, mas que é o caminho, não há outro caminho, é as questões, porque o Enem são 90 questões em um dia, é muita questão. Então, se a pessoa não estiver acostumada com aquilo ali, fazer 90 questões de uma vez, como que ela vai se dar bem na prova? Então, é necessário que ela faça isso, que ela passe por esse processo. Eu conheci o quadro, né, através de um amigo que me recomendou, né, ele me recomendou o quadro, e a partir disso eu me interessei bastante. Ele falou pra mim, olha, o quadro, ele é muito respeitado e tal, ele é o curso lá de Minas Gerais, né, se não me engano, e assim, são muito, muito aprofundados, né, os assuntos que eles oferecem, os professores são muito, assim, renomados e tudo, realmente profissionais mesmo da área, né, especialistas e tudo, e assim, o que me chamou, assim, mais atenção, que eu olhei, assim, eu falei, interessante, foi a redação, né, porque a redação online, você pensa assim, como vai ser corrigida, né, como que vai ser isso, porque
redação no presencial, beleza, você entrega aquele papel e tudo, mas como é que é no online? Então, assim, no quadro, né, eu vi vídeos de pessoas falando e tudo, vi opiniões, pontos positivos, pontos negativos, que creio que cada instituição tem a sua, mas assim, analisando o completo, o que é positivo, o que é negativo, eu olhei para o quadro e falei, ok, eles têm uma estrutura boa, já tem pessoas que falam bem desse curso, o valor também não é exorbitante, né, como a gente fala, e também eu analisei, né, e falei, ok, deixa eu olhar aqui, ver essas redações e tudo, e a correção é fantástica, então, assim, é isso que me atraiu mais, foi mesmo essa questão das correções da redação e também essas aulas, né, que como eu falei, são muito boas mesmo. O método quadro, né, assim, quando eu comecei a estudar, né, no quadro, eu fiquei um pouco perdida, né, porque assim, eu lembro que eu entrei uma semana depois de começar as aulas e já tinha começado, né, e eu lembro que os professores iam para os assuntos e na outra semana já estava em outro assunto e tal, então eu lembro que as aulas ao vivo, eu queria seguir, tava com aquela mentalidade, vou seguir as aulas ao vivo, vou assistir todas, sabe? Queria assistir todas as aulas. Porém, eu fui vendo que não é o professor que dá o ritmo para você seguir. Se você quiser ir mais devagar e passar mais o tempo naqueles assuntos, tudo bem, mas é você que monta o seu cronograma. E a minha maior dificuldade foi isso, porque eu nunca passei por isso, né? De eu ter que, peraí, eu vou sentar e vou estudar o cronograma, vou fazer a planilha, vou ver os assuntos que eu vou estudar, vou fazer agora, entendeu? Sempre alguém esteve no controle disso, sempre alguém, um professor passou o que você vai estudar naquela semana e você faz exatamente o que o professor falou, não é assim. Lá, no método quadro, é você que monta mesmo, tem essa liberdade. Todos os módulos estão disponíveis para você estudar quando você quiser. Se você quiser ir numa velocidade acima do que está dando nas aulas, você pode. Se você quiser numa velocidade menor, você pode também. Mas desde que você esteja preparado para passar. É isso. E, assim, tem também as pessoas que podem te guiar lá, né? Você não tá sozinha nesse processo. Tem as dúvidas, né, da monitoria. Tem outras pessoas que também estão com dúvida e que você pode mandar um contato com eles, né, e falar para eles te ajudarem. Então, realmente tem esse apoio, né, que a pessoa não fica sozinha, né? Não fica desperdida, né? Assim, o apoio que eu tive, eu não mandei tantas perguntas, ou não me perguntei tanto, né? Eu não mandei tantos e-mails perguntando. Se não me engano, uma vez eu perguntei algo exatamente sobre isso, né? Que eu não estava conseguindo acompanhar as aulas e tal, e que as transmissões ao vivo estavam indo naquela velocidade e tudo, e eu não sabia como. E aí a pessoa que me atendeu, né, falou isso, que eu não preciso... As transmissões ao vivo são ajuda, né? São uma ajuda para que você estudando, para que você já está estudando. Então, se você faz aquele exercício, se você lê aquele módulo, faz aquele exercício e vê, meu aproveitamento foi de 80%. Então, peraí, eu tô boa nesse assunto, então só preciso uma revisãozinha básica, ler alguma coisa. Não preciso ir lá para a transmissão ao vivo ver aquele assunto. Então, comecei a perceber que a transmissão ao vivo era uma coisa complementar e não algo essencial. Mas, claro, se a pessoa quiser assistir todas também, está livre, né, para fazer isso. É isso, dá essa liberdade para você fazer. O que você quiser fazer, você faz. E aí isso me deu uma tranquilidade, né, porque eu percebi que eu não precisava estar... com 100% das aulas assistidas ou 100% de tudo certinho, sabe? Eu precisava ver o que eu tava precisando mesmo me aprofundar e o que eu não precisava focar naquele momento. Aí foi isso. Certo. Minha rotina de estudos, né, ao longo do ano, tem muita gente que gosta de trabalhar com horário, né? Eu vou estudar de tal hora até tal hora. Eu, inclusive, peguei uma planilha que o quadro mesmo deu, né? Que ele deu dos horários mesmo pra você pôr, e eu coloquei. Mas eu percebi que eu não segui aquela planilha. Eu não sou boa de seguir horários, eu percebi isso, eu não gosto. Eu não sei porquê, mas assim, sempre que eu tentava pôr a cronograma lá, com o horário de descanso, com os horários certos, eu lembro que eu não conseguia fazer aquilo. Então eu percebi que o meu método de estudar tinha que ser diferente. Então eu meio que fiz um método, né, que basicamente fazia o seguinte: eu botava listas, por exemplo, sabe, to-do list, alguma coisa assim, sabe? Listas que você tinha que ir lá e apontar no checkbox, sabe? Fiz aquilo. Então eu fazia essas listas diárias. Então cada dia eu tinha uma programação diferente. Eu tinha minha programação geral, da planilha geral, dos assuntos gerais que eu precisava me aprofundar. E no dia
eu criava essas metas. Então, na meta de hoje eu quero fazer 30 questões e eu vou estudar o módulo 1. Eu pegava lá todos os assuntos que tinha lá. Peraí, esse assunto de química do módulo 2, não tô boa. Então, hoje eu vou ir lá e vou estudar aquele módulo e vou fazer tal questões sobre aquele assunto. E também vou pegar um de história, vou pegar um de redação, vou fazer uma redação. Então, eu preparava, quinta-feira eu vou fazer essa redação, quarta, então assim, eu pegava e cada dia eu ia cumprindo essas tarefas. Não que eu tinha um horário fixo, mas cada dia eu ia cumprindo aquelas tarefas e eu creio que esse foi um método que me ajudou mais. Claro que tem gente que vai ter os horários lá certinho, que bate aquele horário que tá ali e tá focado, mas no meu caso não foi benéfico para mim. Eu tive que fazer dessa forma e creio que me ajudou muito dessa forma. Então, quantas horas que eu estudava por dia? Eu variava. Tinha dias que eu sentava e estudava, né, a manhã toda, desde a partir de 8 da manhã, né, até meio-dia. E aí, à tarde, eu ouvia uma aula, né, ou não fazia nada, às vezes eu estudava só um período. Às vezes eu, assim, como eu falei, eu não fui, assim, de pegar e estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia, né. Por quê? Porque eu já tinha base. Então, assim, foi meio que acumulando ao longo dos anos, e quando eu sentei, eu já meio que dominava boa parte dos assuntos, então quando eu cheguei eu só precisava dar aquela pincelada. Então eu fazia a maior parte do tempo, essas questões mesmo, questões. Então foi assim que eu fui fazendo, né? Na verdade, meu horário foi bem livre, bem espontâneo. Então, no dia eu olhava aquilo ali e falava, não, vou fazer isso aqui. Às vezes eu planejava só uma semana, vou fazer isso nessa semana. Mas não chegava a planejar o mês inteiro. Então, assim, eu chegava, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou fazer exatamente isso. E sexta. Aí eu estudava nesses dias, às vezes sábado eu deixava para fazer um simulado, né, maior, com tempo maior. Nos simulados do quadro também eu deixava o tempo lá só pro simulado. Então, é necessário que é bom ter esse tempo separado só pro simulado. E no resto da semana eu fazia questões e os assuntos ia lendo. Sim, com certeza. Essa forma, né, de estudar ajudou muito na minha aprovação, né? Não só focar nos assuntos, nessa base, mas ir para as questões mesmo. E lá o quadro é o que incentiva mais a fazer isso. Ir para as questões, fazer as listas. Tudo isso. Então foi o caminho mesmo. Os resultados que eu tive foram, assim, eu fiquei até impressionada, né? Porque teve um período que eu tava fazendo as questões e tudo, e eu não via muito resultado, né? Eu continuava com a média de 30 acertos, ao máximo 35, assim, que eu chegava nos simulados e tudo, que é um acerto bom, mas eu sempre pensava assim, eu quero chegar mais, eu quero dar uma folga aí, né, chegar pelo menos uns 40 acertos, porque aí a coisa começa a ficar diferente. Então eu queria chegar, minha meta era acertar 40 questões em média no primeiro dia, segundo dia, tudo isso aí. Então meu foco era esse, porque eu sabia que quando chegava na prova, no dia do Enem, as questões, a ansiedade, tudo isso, você tende a acertar menos. Então, quando eu cheguei lá, com esse método tudo de fazer mais e tudo, eu creio que o resultado é muito positivo. Eu cheguei no final do ano acertando, teve um resultado que eu acertei 41 de matemática, eu fiquei feliz demais, eu fiquei, tipo, eu nunca acertei tanto, nunca na vida, entendeu? E assim, quando eu vi isso, sabe, eu fiquei, caramba, poxa, eu tô evoluindo, sabe? Então, cada simulado que eu fazia, eu acertava mais. Algumas coisas que eu errava, que eu via que eu tava repetindo, eu ia lá e tentava voltar atrás, aprofundar naquele conteúdo. Então, o quadro ofereceu bastante isso, me ajudou bastante, né, a ter esses resultados bons que melhoraram os resultados dos meus simulados, né? Eu vi que eu evolui mesmo. Eu me sentia feliz demais quando eu vi esses resultados, né? Eu ficava muito feliz, né? Porque eu via que o esforço não foi em vão, né? A dedicação, tudo isso não foi em vão. E quando você vê que lá no simulado você começa a acertar essa quantidade, você pensa, peraí, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance. Você começa a ver aquela esperança, sabe? Peraí, eu tenho uma chance de passar. Né? Então, assim, graças a Deus que deu certo, né? Que quando eu cheguei lá, vi aquele resultado e isso me motivou mesmo, né? Os simulados me motivaram. E mesmo que um ou outro acabava indo mal, porque às vezes acontece, às vezes você tá naquele mês, você não tá legal naquele dia. E ia simulados que eu não ia tão bem, né? Em comparação aos outros que eu tinha feito. Mas eu não desistia, eu falava, eu vou olhar aqui o que eu errei e tudo e não quero desistir, entendeu? Então, eu me senti muito feliz, sem comparação. Eu via que o resultado estava perto.
de eu passar, a aprovação estava perto. Ah, sim, senti medo, sim. Principalmente porque quando a gente pensa, né, poxa, tive medo algumas vezes, né, porque você pensa, poxa, mais um ano de cursinho e tal, a gente nem sabe como é o ano que vem e tudo, e já começa aquele medo. E assim, quando você começa a errar bastante, tem momentos que a gente começa a errar bastante, a gente fica desmotivado, sabe? Achando que o que a gente não tá andando, parece que às vezes tem a sensação, né? Nesse momento que a gente erra, porque nem sempre a gente vai acertar sempre. Então, nesse momento que a gente erra, vem aquela sensação de que a gente parou no tempo, ou que não tá avançando direito e tal, mas muito pelo contrário, a gente já chegou. A gente já começou a acertar algumas outras que a gente não acertava mais, eu comecei a acertar outras que eu não acertava mais, e quando eu chegava nesses erros, a gente não pode se apegar a esse medo, porque esse medo não vai nos ajudar em nada, vai nos paralisar, entendeu? E eu percebi, não, esse medo aqui não tá me ajudando, tá me paralisando, e esse medo gerava ansiedade, e aí gerava procrastinação, eu não conseguia mais estudar, porque eu vinha aquelas mentiras, né, aquelas coisas assim, pensamentos ruins, né, de não vai dar certo, ou não vou conseguir alcançar e tal, chegar, né, naquela meta e tal, não vou conseguir e tal. Então chega aqueles pensamentos ruins, mas quando você para pra pensar, fala, não, é errando que eu vou aprender, é errando que eu vou conseguir. Então se eu tô errando agora, ótimo, vou pegar esses erros aqui e ver exatamente o que eu errei. Porque eu penso assim, se você errou naquele momento, eu lembro muitas vezes que eu tava fazendo a prova no dia do Enem mesmo, e eu vi questões ali que eu falei, cara, eu já fiz uma questão parecida, eu errei, e agora eu tô aqui e eu não vou errar, porque eu sei o que eu errei. Agora eu ia lá e acertei. Então, é dessa forma. Então, quando a gente vê muitos erros, ótimo, porque agora te deu um monte de material para você estudar, um monte de dicas para você ver no que você tá precisando melhorar. Eu vejo dessa forma. Creio que foi muito positiva, né, assim, ver outras pessoas, assim, também focadas nisso, né, no método quadro, e também essa forma, sabe, de organização, sabe, de dizer não a procrastinação. Creio que em outras áreas da nossa vida é muito, muito, muito importante, né? Então, é isso, sabe? Não desistir mesmo, né? E continuar fazendo essas questões e, assim, ver as suas necessidades, no que você precisa melhorar. E isso alavancou mesmo, melhorou muito. Depois, né, disso tudo, eu fiquei, assim, chocada, né, impressionada. Eu achei que nunca seria possível mesmo, né, eu ter conseguido melhorar tanto, né, essas notas, essas pequenas coisas, né, essas pequenas vitórias que a gente muitas vezes não percebe, né. Assim, mas no geral, quando você soma tudo e fala, poxa, eu evoluí mesmo, olha, de 35 eu passei a acertar mais e tal, então isso me impressionou bastante, eu fiquei extremamente feliz, sabe, e assim, me impressionou mesmo, porque eu nunca cheguei a acertar tantos, quando eu tinha acertado. Então, quanto mais questões que eu fazia, quanto mais aquilo ali que eu fazia, mais eu começava a melhorar. Então, foi isso. Basicamente, no dia que eu descobri, né, que eu fui aprovada, creio que assim, desde o momento que eu vi o gabarito, eu falei, tenho chance, porque nessa quantidade de acertos, é muito comum as pessoas passarem nessa média, né, dependendo do TRI e tudo. Então, minha preocupação a partir de agora é como vai ser minha nota do Enem, né, o TRI muda muita coisa. Então, quando chegou no dia de sair o resultado do Enem, eu fiquei já de olho. E quando saiu, eu lembro que até minha mãe estava aqui em casa também. E aí, eu lembro que quando saiu, eu pulei de alegria. Eu comecei a gritar assim, não sei lá, tal. Minha mãe não tava muito acreditando, né? Assim, minha mãe tava, sabe? Tipo assim, ela tava ainda esperando o resultado final mesmo. Final do SISU mesmo, pra ter aquela certeza. Mas quando eu vi aquelas notas, eu falei, não tem condição não. A minha média geral assim, do Enem ficou 789. Então, quando eu jogava minhas médias por exemplo, joguei da UESC, joguei da UESB, ficou assim, valorizou bastante, então acabei entrando, né, na UESC, inclusive. E aí, antes mesmo de sair o SISU, tem como você calcular os pesos, né, das notas. Então, eu peguei a minha nota, média geral do Enem, minhas notas parciais de linguagens e tudo, de matemática. Meu amigo também me ajudou, né, o mesmo que recomendou o curso, inclusive, ele conhece muito, ele me ajudou e falou assim, olha,
você tá com... Sua nota ficou 801 lá na UESB, na UESC ficou 799,77. Eu fui olhar a nota de corte do ano passado, né? Fui ver, peraí, como ficou a nota de corte nesse curso? Eu percebi que minha nota tava, sei lá, 5 pontos acima da nota de corte. Então, nesse momento, eu percebi, peraí, velho, acho que eu passei mesmo. Aí eu acreditei nisso, saí, peguei minha bicicleta, fui lá pra casa do meu pai, já contei. Eu já fui acreditando que eu passei naquele momento. Mas aí quando chegou no SISU, que saiu aquelas notas parciais, a nota de corte parciais e também as posições parciais, nos primeiros dias eu percebi, botei minha nota na UESC e botei lá na universidade e percebi que eu tava numa posição muito boa, eu fiquei no terceiro lugar. Tipo, os dias passavam e minha posição continuava em terceiro lugar e entre 20 vagas, né, de concorrência. Então, minha posição ainda continuava muito boa, então eu já tava acreditando que não tinha como eu não passar, entendeu, na universidade. E aí eu fiquei chocada, entendeu? Mas aí quando chegou no último dia que viu aquele verdinho lá, você foi aprovado, parabéns, e aí eu fiquei, assim, pulei de alegria mesmo, que em casa teve até uma comemoração, né, simples, mas teve, e assim, foi maravilhoso, assim, é realmente gratificante, né, poxa, eu passei por essa etapa, sabe? Graças a Deus eu consegui chegar à próxima etapa. Então, foi maravilhoso, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. A reação dos meus pais foi, assim maravilhosa, né? O meu pai e minha mãe são separados, né? Meu pai mora em outra residência e eu moro com minha mãe atualmente. E meu padrasto. Então, quando eu tava aqui em casa, né? Minha mãe e minha tia, né? Moram aqui também. Elas são bem próximas, né? Uma da outra, são muito próximas de mim também. Elas, ao longo de toda a minha vida, eu sempre, quando eu chegava assim, eu sempre fui com um olhar meio realista pro pessimista, sabe? Eu pegava assim minha nota do Enem, por exemplo, 2020, aí eu tirei, sei lá, 30 pontos de diferença da nota de corte. E eu mostrava pra elas, e elas ficavam, não, ainda tem chance de passar e tal, até eles se desesperam. Eu falei, mãe, não tem como, deu 30 pontos, não tem como de diferença. Aí ela falava, não, vamos acreditar e tal. E eu falava, não tem jeito. E nesse ano, assim, e isso não foi só em 2020, tá? Foi várias vezes, né, no terceiro ano eu fiz isso também, várias outras vezes eu mostrava minha nota e falava, não dá pra passar. E aí elas sempre foram... ficava esperançosa. Nesse ano foi o contrário. Nesse ano eu vi minha nota e falei, vou passar. E aí elas ficaram, ai, mas será que... sabe? Então por quê? Porque eu já fui falando pra elas várias vezes nos outros anos que não dava, aí dessa vez elas queriam ver o resultado final. E aí quando deu o resultado final, caiu a ficha, que é que eu tinha passado mesmo. E meu pai também já tava acreditando, né, que eu tava passando, já tava comemorando já. Mas a minha mãe e minha tia, né, ficaram meio duvidosas. Mas quando chegou no final mesmo, que foi aprovado, foi uma comemoração demais, elas ficaram emocionadas e tudo, e assim, minha mãe hoje em dia, que eu vou mudar pra outra cidade, né, vou mudar lá pra Ilhéus e vou morar com minha avó. Graças a Deus não vou estar sozinha, mas assim, minha mãe fica chorando o tempo todo, ela para aqui um momento e começa a chorar, entendeu? Porque ela começa a perceber, poxa, minha filha passou e assim, ela, ao mesmo tempo que a felicidade, ela fica, minha filha vai morar longe, eu sou filha única ainda, né, então... aquela coisa, então ela tá muito feliz, ela fica emocionada no trabalho dela, ela conta pra todo mundo lá, e é isso, muitas lágrimas, né, de alegria, então é isso mesmo. Nesse momento, né, de passar e tudo, eu me sinto muito, assim, muito feliz, né, muito grata mesmo a Deus, porque quando a gente estuda, né, às vezes a gente acha que não vai dar, não vai conseguir, às vezes a gente tem momentos de vitórias, momentos de derrotas, a gente pensa e começa a pensar várias coisas, começa a ter aquele pensamento do futuro, como vai ser, e se, mas eu fico pensando, sabe, eu tô muito feliz que, graças a Deus, essa fase passou, isso passou, e assim, realmente eu tô muito assim, eu tô olhando pro futuro e assim, eu vou pra Ilhéus, né, eu moro em Conquista, então é uma cidade próxima daqui, no mesmo estado da Bahia, mas ainda é um pouco distante, vou morar longe dos meus pais, então assim, eu tô me sentindo, sabe, receosa com o que eu vou encontrar, porque é tudo novo, sabe, é tudo novo, então realmente assim, é diferente, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz e esperançosa, porque... sabe, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer agora, né? A gente nunca acha que vai acontecer agora, sempre acontece no futuro. Então eu fiquei muito feliz mesmo e assim, animada, né, pra ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Mas
é isso. Confiando em Deus. E assim, o que eu tenho a dizer, né, para os alunos que vão entrar agora, né, que vão começar a estudar a partir de agora, já estão estudando, é o seguinte: não desistir mesmo, né, porque a aprovação vem em etapas. A aprovação não começa quando você passa lá no SISU. Não vem nesse processo em algum outro vestibular. A aprovação começa desde antes, né? A aprovação começa dentro de casa, quando você vence aquele dia, aquela meta, quando você consegue vencer, quando você fez aquela meta do dia, você conseguiu estudar aquelas horas que você colocou, quando você vê os resultados se saindo melhor, quando você vê sabe, aquilo ali que você nem imaginava que acontecia, você vendo que tá evoluindo. Então a aprovação veio desde antes. E assim, o que eu tenho pra dizer é isso, sabe? Não desistir, e mesmo quando chegar num momento que você não acreditar que você passou, que nem eu, que eu cheguei no dia da prova, achei que eu não tinha. Só que eu tinha escolha: ou eu faço essa prova aqui de qualquer jeito e desisto agora, ou eu continuo e não desisto. E eu continuei, não desisti e deu certo. Então, é isso, sabe? A gente precisa ter esse foco. No foco no que realmente a gente quer, no que realmente é pra, sabe? Realmente nosso sonho, nosso propósito. E eu vi que eu tive essa coisa de não desistir. Então, é isso. O que eu digo para os alunos é isso: não desista mesmo. E não trate as pequenas vitórias como vitórias mínimas. E também não ficar se comparando com outras pessoas, ou dizendo, tal pessoa tá tirando muito melhor do que eu. Sendo que no dia da prova é outra história, entendeu? Então, o interessante é focar no que a gente pode fazer para melhorar nossa trajetória. Então, é isso, sabe? O que eu digo é isso: não ficar focando no que, se comparando com outra pessoa, ou comparando o resultado, porque eu não sou tão bom quanto tal pessoa e não tenho chance. Não pensar dessa forma, pensar que pensar a cada dia o seu dia, entendeu? Amanhã tem seu mal, mas pensar cada dia no seu dia o que eu posso fazer hoje, né, pra cumprir esse objetivo com o pensamento. Então, é isso que eu tenho pra dizer, e com fé em Deus, né, no momento certo alcançar essa aprovação, né, que muita gente espera.